Doutor Cristiano, hoje o tema é muito bom. Dieta anti-inflamatória, inflamação. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, doutor Cristiano, para a gente já chegar direto ao ponto, né? Qual a relação dos hormônios com o emagrecimento? A relação dos hormônios com o emagrecimento é absoluta. Eles simplesmente são, sem eles não há emagrecimento. Assim como sem eles também não há o ganho de peso. Então, são eles que controlam todo o processo de acúmulo de gordura corporal ou o processo de queima de gordura corporal para geração de energia. Então, eles são os gatilhos, vamos dizer assim, sabe? Imagina assim que tem uma reação em cadeia, né? Tipo uma explosão, que basta uma faísca para gerar uma explosão. Pois é, o hormônio é a faísca, que em doses mínimas, tanto que eles são produzidos em doses mínimas, mas essas mínimas doses são aquela faísca que gera todo aquele efeito em cascata, aquela explosão, que pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Então, esse gatilho inicial que os hormônios promovem gera uma cascata de eventos que vai culminar com a queima de gordura corporal, a depender de como esses hormônios estão programados, ou vai culminar com o acúmulo de gordura corporal. Então, o nosso corpo, ele não sabe dizer quantas calorias nós ingerimos, mas o nosso corpo sabe dizer que tipo de nutriente, de mineral tem nos alimentos que nós ingerimos. E são esses nutrientes, esses minerais, que ajudam a controlar os nossos hormônios e a determinar como é que eles funcionam. E também o nosso metabolismo. Por quê? Porque as engrenagens do metabolismo, o metabolismo é como se fosse um motor, com várias engrenagens. Mas essas engrenagens do metabolismo são constituídas de nutrientes e minerais. Então, quando nós temos uma má nutrição, e isso é 100% das pessoas que estão acima do peso, estão desnutridas, estão malnutridas, por isso a fome excessiva, porque o corpo não detecta a nutrição, então ele fica pedindo cada vez mais, e aquela fome absurda, aquela vontade de comer doce, aquela compulsão noturna. Então, o que acontece? O corpo não está detectando os minerais, não está detectando os nutrientes, e aí vem a falta de mecanismos, de engrenagens para esse motor do metabolismo girar. Então, o prejuízo é duplo. O prejuízo é porque você prejudica ao ingerir os nutrientes e minerais equivocados ou nas proporções erradas, você descontrola, o indivíduo descontrola, você acaba descontrolando os seus hormônios e, ao mesmo tempo, falta engrenagens para girar o metabolismo, que é o que vai queimar gordura em última instância. Então, o hormônio, ele liga o motor. Então, não adianta ter também o motor perfeitinho se não tiver a ignição. Sim. Onde liga e desliga, não é? Sim. Então, você imagina um carro lá, tem um motor ótimo, mas não tem onde ligar, não adiantou nada. Então, só que geralmente as duas coisas. A pessoa tem o motor defeituoso por falta de nutrição e tem os hormônios desequilibrados pela má nutrição. Ah, mas boa nutrição significa ficar comendo salada? Não é isso. Boa nutrição, muitas vezes, é você aumentar a sua ingestão de gorduras. De gorduras mesmo. Porque as gorduras são elementos essenciais, por exemplo, para gerar metabolismo. Carboidratos também, que o pessoal morre de medo. Carboidratos são essenciais, né? Uhum. Então, o que você precisa aprender é combinar os carboidratos certos, com as gorduras certas, com as proteínas certas, com os elementos certos. Por isso que nós falamos que é comendo que se emagrece. Então, quando a pessoa faz uma retirada, uma restrição alimentar, simplesmente para reduzir calorias, sem considerar a natureza, a qualidade desses alimentos, pensa só na caloria, é a chance de praticamente 100% dele piorar o estado de nutrição dele. E aí, a produção de hormônio fica mais desequilibrada, o metabolismo fica mais travado ainda, e aí não tem como ter um emagrecimento sustentado, é impossível. Essa pessoa vai perder provavelmente muito mais massa magra do que massa gorda. Então é aquele famoso caso, né? Ou não consegue resultado, ou perde 5 quilos e depois engorda 10. Então não adiantou nada, na verdade no final engorda. E cada dieta que essa pessoa faz, o metabolismo dela piora e vai ficando um ciclo infinito de piora progressiva, com cada vez mais dificuldade para emagrecer e cada vez mais facilidade para engordar. E aí, será que é simplesmente comer menos e gastar mais? Porque todo mundo fala, né? É só parar de comer, fecha a boca e vai para academia. Ou será que é simplesmente também só comer comida de verdade? Se fosse assim,
todas as pessoas estariam magras, porque todo mundo sabe disso. Esses dois conceitos de comer menos e gastar mais, e o outro conceito de comer comida de verdade, são dois conceitos que não levam você ao resultado final. Porque o primeiro, ele não existe. E o segundo, ele não sustenta, porque ele não tem estratégia. Não é, doutor Cristiano? Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, é um simplismo que reduz o nosso corpo a uma ingestão calórica e uma queima calórica. O nosso corpo não funciona desse jeito. E nem toda a caloria que nós ingerimos é utilizada. Isso que é importante. Então, é possível, por exemplo, ingerir um alimento calórico que vai me emagrecer e ingerir um alimento zero caloria que engorda. Por quê? Porque a modulação hormonal que aquele alimento gera no meu corpo é o que importa, é o que interessa, é assim que o meu corpo funciona. Então, quando nós partimos de um preceito equivocado, não podemos ter resultados positivos, porque nós estamos partindo de um preceito errado de como o corpo funciona. O meu corpo nem está preocupado com a caloria que está entrando nele. O meu corpo está sabendo que tipo de elementos tem naquele alimento, a frequência, o momento da alimentação em relação aos ciclos hormonais. Então, a coisa é muito mais complexa do que uma soma e uma subtração de caloria numa equação simples de mais ou menos, que é a equação lá das calorias. Aí, de repente, o ser humano foi reduzido a uma soma e subtração de calorias, quando não é assim que o corpo humano funciona, não é essa a linguagem do corpo. E aí entra a questão da inflamação, que é um mecanismo fundamental dentro desse processo de desajuste hormonal e dentro do processo de obesidade. A inflamação é um mecanismo do nosso corpo bem-vindo. É como eu digo, assim como os hormônios, estando em equilíbrio, eles só vão te favorecer. É isso que a gente quer, que os seus hormônios hoje estão te prejudicando. Mas a culpa é dos hormônios? Não. A culpa é do desequilíbrio hormonal. E eles precisam existir. A questão é ajustar, né, o momento que eles são secretados, a hora que eles são produzidos, a quantidade, a proporção, a relação de um hormônio com o outro, que eles trabalham em conjunto, como eu sempre falo, é uma orquestra. Então, quando essa orquestra está afinada, o som é um som maravilhoso. Se cada um tocar na hora certa, no tom certo. É isso que a gente quer. Então, a culpa do barulho não é dos instrumentos, é da forma como nós estamos tocando eles. Então, nós podemos mudar a forma de tocar os mesmos instrumentos e, em vez de sair uma orquestra desafinada, sair uma música harmoniosa. E a inflamação é a mesma coisa. A inflamação é uma coisa positiva. É um mecanismo de reparo do nosso corpo. Para que ela existe? Quando eu machuco, eu tenho uma lesão, uma infecção, uma doença, meu corpo precisa ter um mecanismo de inflamação que vai levar ao reparo, à restituição daquele tecido, né? Recuperar ele para o ponto original, quando ele não estava sendo danificado, traumatizado. Agora, o problema é quando essa inflamação se torna um mecanismo crônico. Por quê? Porque a inflamação tem que ter início, meio e fim. Quando ela tem início, meio e não tem fim, ela perdura, esse mecanismo está desajustado. E isso acontece no indivíduo que está obeso, tanto quanto como causa, quanto como consequência. Então, essa inflamação crônica advém também da má nutrição. Uma má nutrição leva o indivíduo a ficar hiperinflamado, ele fica uma tendência à inflamação muito grande. Então, precisa existir a citocina inflamatória? Precisa, mas ela tem que ter equilíbrio, tem que ter um anti-inflamatório também. É uma balança. Quando o indivíduo tem muito mais citocinas inflamatórias do que anti-inflamatórias, acontece a inflamação crônica, e isso acontece quando o indivíduo tem um excesso de gordura corporal. Aquela gordura corporal não é um tecido inerte, parado. Ele é extremamente ativo. E ele produz substâncias inflamatórias, entre as quais essas citocinas inflamatórias em quantidade exagerada. Então, o indivíduo começa a inflamar o corpo inteiro. E a própria inflamação promove desajuste hormonal, que promove mais inflamação, que promove mais retenção de gordura corporal. Por quê? A gordura produz inflamação e a inflamação aumenta a retenção de gordura no corpo. Por isso que muita gente fala assim, eu não como quase nada e engordo, porque essa pessoa está hiperinflamada. Então, qualquer coisa que ela respirar e comer, ela já está engordando. Então, esse quadro inflamatório, ele está na base, na raiz da obesidade, e a obesidade também provoca a perpetuação dessa inflamação. Então, essa imagem da árvore que eu quero que você fique com ela na mente. Hoje, você é essa árvore.
E cada galinho dessa árvore aí é um problema de saúde que provavelmente você está manifestando. Porque quem está acima do peso, provavelmente, a grande maioria, vai ter um ou mais problemas, geralmente vários problemas, que muitas vezes você nem parou para pensar, que tinham relação com o excesso de peso. Então, como é que você pensa que um refluxo tem a ver com perda de peso, com excesso de peso, uma gastrite, uma distensão abdominal, uma infertilidade, né, que pode ser por síndrome de ovário policístico, por exemplo, uma endometriose, uma enxaqueca. Ninguém pensa, mas está tudo interligado. Por quê? Por causa dessa inflamação crônica. Esse quadro inflamatório crônico vai refletir em diversos pontos do organismo. E algumas pessoas vai refletir uma artrite, então a pessoa vai ter uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma bursite, não é? Uma dor na coluna, uma dor lombar, que nada mais é do que uma artrite entre as vértebras lombares. Muita gente acha que é hérnia de disco, a maior parte das dores lombares não é por hérnia, é por artrite intervertebral da região lombar, ou de outras regiões da coluna também, não é? A pressão alta, tudo a ver. Um dos distúrbios hormonais mais conectados com a obesidade, ele promove lá no rim retenção de sódio e água e aumenta a pressão. E a produção de um hormônio que retém sódio e água e a produção de um outro hormônio que faz uma contração das artérias. Aumenta a pressão. Então ninguém pensa nisso, todo mundo pensa, tem que comer menos sal. Muitas vezes não se trata disso. Porque não adianta comer menos sal, porque ela vai reter o sódio. O pouco que ela comer, ela vai reter. Não é essa a questão. A questão é o desequilíbrio hormonal, o hormônio que controla o sódio. Aí não adianta tirar sódio, simplesmente, porque quem controla, quem é o chefe, está mandando reter. Eu falo, o chefe manda. Mas que funcionário tente fazer diferente, mas quem manda é o chefe. Qual que é esse hormônio da questão da retenção de líquido, da pressão alta? O pessoal gosta de saber. Sim, é o hormônio chamado aldosterona. Aldosterona, e o hormônio que faz a contração arterial é a angiotensina 2. Olha só. 2, né? Então, esses hormônios estão conectados com a insulina também. Então, muitas vezes o indivíduo que está com excesso de peso, ele tem um excesso de insulina corporal. E aqui eu não estou falando de exame laboratorial, porque o exame laboratorial é muito permissivo, ele considera normal até um indicador que a pessoa já está muito alterada. Eu vou dar um exemplo aqui da insulina, por exemplo. O que é o ideal de insulina para um ser humano? De 5 a 8. 5 a 8. Né? Não vou falar nem unidades para não complicar aqui. 5 a 8. Isso é o ideal para um ser humano. Quem que tem 5 a 8 de insulina hoje? Praticamente ninguém. Mas você vai olhar o valor de referência lá do laboratório, até 30. É um absurdo. 30 de insulina, a pessoa está com a resistência insulínica galopante. Qualquer valor acima de 10 já é muito alto. Mas fala lá que até 30 é normal. Aí a pessoa vai lá, faz o exame, tá normal. Mas normal não significa que é bom. A gente tem que tomar cuidado, porque o conceito de normalidade tem a ver com uma distribuição estatística. Não tem a ver com saúde. O exame de laboratório ele equivoca muito. Primeiro, porque o valor de referência ele considera normal quadros de extrema doença. A pessoa está altamente problemático e está dito lá que é normal. Né? E segundo, que muitas vezes se mede a insulina de jejum. E às vezes a pessoa até tem a insulina de jejum normal, mas aí ao longo do dia, né, a insulina vai lá nas alturas, mas você fez só de jejum. Então, assim, ele tem todas as chances de dar problema. Eu posso dizer certamente que uma pessoa que está acima do peso tem insulina alta, obrigatoriamente. Mas o exame não deu, então o exame está errado. Por quê? Porque a insulina alta, ela é tão relacionada com o excesso de peso quanto o calor é relacionado com fogo. Olha só. Não existe fogo sem calor. Se a pessoa falar assim, mas eu fui lá e medi, botei o termômetro no meio do fogo e deu 30 graus de temperatura. Eu falei, tá errado o termômetro, porque não tem como. Fogo tem que gerar calor. E a obesidade tem que ter resistência insulínica, entre outras alterações. Doutor Cristiano, vamos agora falar dos sinais e sintomas que o corpo dá. Primeiro, né, o corpo fala através dos sinais e sintomas. Então, a gente é assim, ou a gente age pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando a gente engordou ali uns 5 quilos, aí a gente já corre atrás, não tem nenhum problema de saúde ainda. Pela dor, o ser humano, ele age mais pela dor, né? Nós todos. Então, quando vem um problema de saúde, um exame ou um sintoma ruim, é sinal que, opa, vamos acordar, vamos dar um jeito na vida. É isso aí, gente. É isso aí. Aí a gente vai agir, né? Sair da zona de conforto. Doutor Cristiano, os desajustes hormonais.
essa síndrome metabólica que você já falou, posso passar esse ou você quer falar um pouquinho disso? Vou mostrar só algumas das doenças causadas pela síndrome metabólica, que é praticamente sinônimo da obesidade ou do sobrepeso, tá? Uhum. Aqui são algumas das doenças que manifestam nas pessoas. Quer dizer que todo mundo vai ter tudo? Não. Cada pessoa vai ter uma combinação desses elementos. Mas olha só, gota, alterações da pele, que a gente vai mostrar daqui a pouco, artrite, osteoartrose, cânceres, principal causa de câncer hoje é a obesidade, flebite, inflamação nas veias, trombose, alterações ginecológicas, como síndrome de ovário policístico, como candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição e genitais de repetição, né, que não transmissíveis, como a candidíase, endometriose, adenomiose, doenças da vesícula biliar e do fígado, como a doença gordurosa do fígado, ou esteatose hepática, a apneia do sono, que é a pessoa que ronca ou então para de respirar, de repente dá um roncão à noite, dorme mal porque ronca a noite inteira, por mais que ela ache que dormiu a noite inteira, ela não mergulhou no sono profundo, depois durante o dia fica sonolenta, que é a síndrome da hipoventilação noturna, a apneia do sono, hipertensão intracraniana, hipertensão arterial, super comum, diabetes mellitus tipo 2, triglicérides alterado, ácido úrico alto, ferritina alta, que todo mundo acha só que é excesso de ferro, a maioria dos casos não é por excesso de ferro, é por inflamação, porque a ferritina é um marcador inflamatório também, pancreatite, que é gravíssimo, a pancreatite pode ser tão ou mais grave do que um infarto, doença coronariana, que pode levar ao infarto do miocárdio, doença cerebral vascular, que pode levar ao AVC, o derrame, alteração de colesterol e triglicérides, entre muitas outras alterações gastrointestinais, fibromialgia, dores crônicas, dores articulares, dor de cabeça, enxaqueca, enfim. É muita coisa, está ligado só a isso. Certo. E isso são os pedidos de socorro do corpo, são aqueles galhos da árvore. Lembra dos galhos? Aqueles são galhos numa mesma árvore, a gente acha que são coisas diferentes. E eles estão conectados no tronco comum, que é a obesidade, a síndrome metabólica. Vem mais essas questões aqui, né, que são sinais também que o corpo dá o tempo todo para você. Ansiedade, compulsão alimentar, efeito sanfona, começa e para no meio do caminho, não é emocional. Você está desequilibrada, né, hormonalmente. Fome o tempo todo, desespero por doce, não responde a uma alimentação saudável ou academia, o corpo não responde, né? Facilidade de ganhar peso, tudo isso é sintoma. E vem aquele peso da culpa, né? Julgamentos, todo mundo fala, é força de vontade, é psicológico, é falta de foco, é só parar de comer. Não é isso. Tira essa culpa das suas costas. E aí vamos começar a analisar, doutor Cristiano, o nosso corpo, né? Porque a gente tem que aprender o que acontece dentro, porque tá dentro o resultado, não tá fora, né, amor? E aí a primeira coisa é analisar o nosso intestino. As nossas fezes falam muito sobre nós. Então, o nosso intestino, a gente precisa observar mais ele. Então, a gente tem que ali, se você tem intestino preso, se você tem intestino solto, então, ali a gente tem o tipo de fezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qual é o tipo das suas fezes? Essa escala de Bristol é uma classificação para saber se você tem uma disbiose intestinal. Então, o ideal é que as suas fezes ficam ali em torno de 3 e 4. Fezes em consistência de banana, lisas, que você evacua e ela sai por completo. Se você está com o intestino preso, com gases, distensão abdominal ou tem diarreias frequentes, tá errado. Tanto é que o ponto mais importante e o inicial, então, o intestino preso, solto, gases, distensão abdominal, são todos esses pontos, tá? Então, aqui também gordura localizada, né? Muitas pessoas com gordura na região da barriga, outras no quadril, independente aonde tem essa gordura, ela está trazendo essa inflamação. Essas manchas escuras, doutor Cristiano, o que significa? Essas manchas escuras significam a acantose nigricans, é uma alteração na pele, que muita gente acha que até é uma sujeirinha, né? E não é sujeira. Isso não adianta esfregar, não adianta passar pomada. Por quê? Porque é de dentro para fora, tá? Então, tratamento externo não adianta nada. Muita gente fica passando pomada, não vai resolver. Por quê? Está dentro do organismo, é uma alteração hormonal da resistência insulínica relacionada à síndrome metabólica. Então, se você tem essas manchas escuras em região de dobra, pode ser no pescoço, pode ser nas axilas, aqui na região da dobra do cotovelo, do joelho, em regiões de dobra, principalmente, tá? Nas virilhas.
essas manchas escurecidas, você tem uma alteração de resistência insulínica. Você tem uma alteração que é uma das mais comuns, das várias alterações hormonais que existem, é uma das mais comuns relacionadas ao sobrepeso e obesidade, a síndrome metabólica. Então, isso é sinal de problema, tá? Sinal de problema. E emagrecendo, isso pode melhorar, né, doutor Cristiano? Isso que é o elemento interessante, né? O tratamento é emagrecimento. É tirar o processo de resistência insulínica que acontece com o emagrecimento, com essa forma que a gente trabalha dos alimentos, reajustando os hormônios. E aí essa resistência insulínica desaparece ou diminui, muitas vezes desaparece, e é essa resistência insulínica que está associada com diabetes, com pressão alta, com triglicéridos alterados, com ácido úrico alterado, com gota e com várias outras doenças, ovário policístico, vários casos de infertilidade, está ligado com isso. Então olha quanta coisa conectada num eixo comum que é da obesidade e do sobrepeso. E olha só que, então, todos esses sintomas que nós estamos aqui mostrando, pessoal, são sinais que o seu corpo está inflamado, tá? Então, vamos lá. Unhas fracas, cabelo caindo, quebradiço, né? Essas manchas nas unhas, deficiências de vitaminas, de minerais também. Essas parece uma verruguinha, doutor Cristiano. Parece que vai surgindo umas verruguinhas molinhas, assim. O que é isso? Então, exatamente. Muita gente, inclusive, confunde, chama isso de verruga. Que é umas pelinhas que saem, assim, da pele, né? Uns anexozinhos, assim, que você puxa, dá vontade até de puxar e arrancar, né? E elas às vezes são claras, às vezes são escurecidas. Elas se chamam acrocórdons, e são também, assim como a acantose nigrica, que é aquela manchinha escura, são também sinais de resistência insulínica, sinais de alterações hormonais ligadas ao excesso de gordura corporal, ao aumento do percentual de gordura corporal. E eu sempre lembro aqui, eu sempre friso isso, cuidado com os falsos magros. Tá? Tem muita gente com peso normal aí que, no entanto, tem percentual de obesidade, percentual de gordura de obesidade, apesar de estar com um peso normal, aquele falso magro. Quando você vai olhar, não tem massa magra, não tem musculatura nenhuma, não tem colágeno nenhum, é só gordura. Então, isso pode acontecer em pessoas magras também, por quê? Porque isso é o falso magro. Né? O magro verdadeiro, não, mas o falso magro pode acontecer. Então, em pessoas que estão acima do peso, obviamente, né, por excesso de gordura corporal, isso é relativamente comum. Quer dizer que vai acontecer em todo mundo? Não. Quer dizer que se não tem isso, não tem nenhum outro problema? Não. Isso é um dos problemas que pode aparecer. Cada pessoa vai manifestar um conjunto de alterações diferente da outra, não é? Mas é uma das possibilidades. Então, se a pessoa tem acrocórdon, que parecem umas verruguinhas, essas pelinhas que ficam ali soltas, né? Pode ficar atento que tem alteração hormonal por trás aí, viu? E também não adianta passar produto na pele, é de dentro para fora. Então, aqui a gente mostrou as verruguinhas e as manchinhas, tá? Celulite também, né? Não adianta passar um creminho, não adianta fazer um produtinho, aplicar uma injeçãozinha, vocês estão gastando, né? Para tratamentos estéticos, gente, é maravilhoso, mas desde que vocês estejam tratando de dentro para fora. De dentro para fora que as coisas acontecem, desinflamar a célula, pode reduzir celulite. Não é enxugar gelo. Queda de cabelo, você vai passar um creminho. Unha fraca, vai passar um esmaltinho. Celulite, você vai passar uma coisinha em cima, uma injeçãozinha, pôr uma cinta. Pelo amor de Deus, gente, nem criança acredita mais nisso, né? Tem que desinflamar de dentro para fora, porque esses são só sintomas. Tratar a raiz, tá bom? Aqui é um slide que até eu fiz, né? Eu tirei de um estudo científico. Vocês estão vendo aí, tá a referência, né, dos autores, que é Tremblay, Miller e o Bose Westphal, né? É um estudo de 2012, um artigo de 2012 e outro artigo de 2013, que mostram aqui os principais mecanismos fisiológicos envolvidos na redução da taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o nosso metabolismo. Então, a taxa metabólica basal é 70% do nosso metabolismo. E exatamente o metabolismo que é não relacionado à atividade física. Então, o que vai fazer mais efeito? O que é 15%, que a atividade física é só 15%. Os outros 15% é a digestão, que também gasta energia, né? Que a gente chama de termogênese, né? Então, 15%, 10% a 15% é exercício. E 70% a 80% é taxa metabólica basal, que é o metabolismo da gente estar aqui parado, né? Só o coração bater, para respirar, na hora que está dormindo. Isso é a taxa metabólica basal. Então, é ela que vai fazer emagrecer ou engordar. Melhorando ou piorando ela. Faz mecanismos fisiológicos envolvidos na redução da taxa metabólica basal, ou seja, é péssimo, né? Reduzir ela
é tender a engordar, porque é o famoso metabolismo travado, em resposta a um período de balanço energético negativo, ou seja, dieta restritiva, restrição de caloria. Eu estou traduzindo aqui para vocês. Então, quando a pessoa faz dieta restritiva, o que acontece com o metabolismo? Melhora? Não, piora. Piora. E aí, ó, o que acontece? Redução das concentrações de vários hormônios. Mas os principais que ele associou aqui é a triiodotironina, o T3, é o hormônio tiroidiano ativado, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, olha que interessante. Quando a pessoa começa a fazer uma restrição alimentar, o metabolismo dela despenca e a fome aumenta. A conta não fecha. E aí está falando, o fator hereditário, lá no artigo, fala que é no máximo 2,7%. Aqui ele está mostrando, né, de uma forma mais ilustrativa aqui, né, exatamente isso que a gente falou no artigo anterior, né, são as mudanças durante a restrição calórica. Então, a pessoa, quando ela faz a restrição calórica, o que acontece? Aumenta o hormônio grelina, que aumenta a fome, e diminui os hormônios leptina e peptídeo YY, principalmente, né? Que vão estimular o quê? A fome. Vão deixar a pessoa com mais fome. Por isso que eu falo, você está tendo fome, está errado o processo. Você está descontrolando mais seus hormônios com a restrição calórica. E aí o que acontece junto com essa restrição calórica? Redução dos hormônios tiroidianos, redução da testosterona, que a mulher também precisa, não se engane, a mulher produz também, e tanto no homem quanto na mulher, redução da leptina, redução de vários fatores aí relacionados à termogênese, redução da massa corporal livre de gordura, que é ruim, que essa massa magra, ela ajuda a queimar a gordura, então quando a pessoa perde massa magra, ela tende a engordar mais, e descontrole, aqui eu não diria nem redução, mas descontrole do cortisol, de forma que a pessoa fica altamente tendente a engordar. E isso tudo culmina com redução de gasto de energia, com redução metabólica. Então não fecha a conta. A pessoa faz uma restrição de 20%, 30% de caloria, o metabolismo cai 60%. Então não fecha a conta. E quando ela perde peso, ela está perdendo músculo, perde massa magra predominantemente, o que é ruim, né? A gente quer que a pessoa com obesidade ela ganhe massa magra, não perca, ou pelo menos mantenha, né? Maravilha. É isso, olha só como é que a gente tem que entender as coisas verdadeiramente. A diferença é aprender. Os simplistas levam à falta de resultado, né? Eu não vou comer gordura para não engordar. Tá errado, o nosso metabolismo não é assim que funciona. Eu não vou comer carboidrato para não engordar. Tá errado. Eu não vou comer proteína. Eu vou evitar o pão, eu vou evitar. Não é isso. Você precisa melhorar a sua nutrição para que seus hormônios se equilibrem, para que eles comandem a queima de gordura que está em excesso, que aí o seu termostato vai dizer para o seu organismo o quanto de gordura ele precisa queimar, porque ele sabe exatamente o quanto que está sobrando, o quanto está em excesso. Se tiver em excesso, se não tiver em excesso, vai melhorar a tua saúde no mínimo. Se tiver em excesso, você vai queimar o excesso. E vai trazer também, ao mesmo tempo, uma melhora do metabolismo, porque o metabolismo, a engrenagem metabólica depende de nutrientes. Retenção de líquido, tem muita gente que fala, eu tenho retenção de líquido. Você tem sobrepeso e inflamação. A gente tem que desinflamar o corpo para reduzir a retenção de líquido, né? Senão não melhora. Checar sempre o nível de hidratação é fundamental, né? Pela cor da urina também, tá de olho nisso, né? Aumentar a hidratação, eu bato muito nessa tecla, porque se a gente não toma nem água, então não adianta a gente evoluir, né? A gente tem que começar com o básico. Então, ali a pessoa está mais hidratada, com a urina mais clarinha, um processo de começar uma desidratação, e ali desidratado, com a urina bem escura, né? Prestar atenção na urina, nas fezes, é fundamental para entender os sinais que o teu corpo está dando. Diagnóstico de para desinflamar, a gente precisa do quê? De uma alimentação hormonal natural, para ativar os hormônios emagrecedores. Dentro do nosso corpo, existe sim os hormônios que ativam o código da queima de gordura e outros que ativam o código do armazenamento, mesmo você passando fome. Doutor Cristiano, beijo. Beijo para todos aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês.